Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre os tipos de vistos que os brasileiros podem utilizar para imigrar aqui para o Canadá. E então no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que vocês mais fazem no direct do Instagram do nosso canal e nos comentários do nosso YouTube. E a pergunta é: qual é o meu visto, como que eu consegui e como que ele funciona? Então, quem sabe respondendo essa pergunta eu posso ajudar você a vir para cá para o Canadá também. E se no decorrer desses vídeos você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão ou curiosidade, deixe o seu comentário no vídeo explicando qual é a sua dúvida que a gente vai ficar feliz em responder para você. E eu já vou dar uma dica. Começando hoje, nós vamos preparar para você um vídeo a cada semana sobre todos os tipos de vistos que você pode utilizar para vir aqui para o Canadá. E o primeiro vídeo é sobre o visto que eu utilizei. Então fica de olho nas próximas semanas que alguma dessas condições você vai se encaixar para poder vir para cá. Mas antes de entrar no visto, eu queria contar para vocês o porquê que eu decidi vir para o Canadá e mais precisamente porquê a cidade de Winnipeg. Antes de vir aqui para o Canadá, quando eu estava lá no Brasil, eu era funcionário público. Eu era um policial penal no estado de Santa Catarina. Então, mesmo assim, sendo funcionário público, eu não estava dando conta de dar uma condição de vida boa para minhas crianças e para minha família. Porque eu tenho 4 filhos. E para dar um bom futuro para eles, eu decidi vir aqui para o Canadá. Por quê? Lá, ganhando o que eu ganhava, eu não conseguiria pagar uma escola boa, uma escola particular, para os 4. Eu não conseguiria pagar uma faculdade para os 4. Eu não conseguiria comprar coisas que eu gostaria para os 4. Então, por causa disso, a gente decidiu arriscar um pouco e vir aqui para o Canadá. Por quê? Aqui no Canadá existe uma possibilidade de que eles, mesmo em escola pública, tenham um futuro muito melhor do que lá no Brasil em uma escola particular, por exemplo. Porque aqui eles têm aulas em inglês e francês, eles têm diversos tipos de conteúdo que lá no Brasil a gente não tem acesso, isso na escola pública. Imagina quando eles puderem entrar na faculdade. As faculdades daqui são muito melhores do que as faculdades lá do Brasil. Então, por causa desse motivo, a gente tomou a decisão de sair de lá. Mas ok, a gente decidiu vir aqui para o Canadá. Mas por que a cidade de Winnipeg especificamente? A gente escolheu Winnipeg porque a gente avaliou diversas cidades, como por exemplo Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, Edmonton e Winnipeg, com relação aos quesitos de custo de vida, saúde e educação para as crianças. Então, de cara, já descartamos Vancouver e Toronto, que por ser cidades muito grandes e tem um custo de vida muito mais alto, o aluguel é muito maior, não daria para a gente alugar uma casa para o tamanho da nossa família. Então já descartamos por aí. Pode ser uma situação diferente para quem é solteiro e vai sozinho para lá, mas para o nosso caso seria impossível. Então, nesse momento, sobrou principalmente Edmonton, Calgary, Regina, Saskatoon e Winnipeg. E a gente avaliou, dentre elas, qual que seria a que tivesse a melhor condição de vida para o crescimento dos nossos filhos, para que a gente pudesse viver com uma boa qualidade de vida, e também qual dessas cidades, qual dessas províncias nas quais essas cidades estão, dariam para a gente conseguir a residência permanente com maior facilidade. Então a gente escolheu Winnipeg por causa disso. Era uma cidade que tem custo de vida barato, ela tem diversos parques, diversas escolas muito boas, escolas públicas com imersão em francês para as crianças. E aqui na província que estamos, na província de Manitoba, onde Winnipeg é a capital, é uma das mais fáceis de você conseguir a sua residência permanente, ou seja, o equivalente ao Green Card dos Estados Unidos. Mas beleza, como é que eu cheguei a vir para cá, para o Canadá? Eu vou contar agora para vocês. O visto que eu apliquei para vir para cá se chama IEC, é o International Experience Canada. É um visto que permite com que cidadãos de países específicos possam vir para cá, trabalhar e viajar por até 2 anos dentro do Canadá. Então é um visto aberto que qualquer membro desses países pode aplicar, desde que cumpra os requisitos, que eu vou contar para vocês também quais são, e você pode vir aqui para o Canadá e trabalhar e morar em qualquer cidade, ou você pode até trocar de cidade, trocar de província nesse período de até 2 anos. Então vamos aos detalhes. Mas como eu disse, esse visto é específico para membros ou cidadãos de 35 países que fazem parte desse acordo. Quais são esses países?
Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Chile, Costa Rica, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Irlanda, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República da Coreia, São Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan e Reino Unido. Mas como você pode ter percebido, o Brasil não está nessa lista, o Brasil não faz parte desse acordo. Mas como que eu consegui vir para cá? Porque eu tenho uma dupla cidadania, no caso cidadania portuguesa, então me encaixo nesse programa por ser português. Então, se por acaso você tem cidadania de qualquer um desses 35 países, você pode vir para cá utilizando esse visto. Hoje é a maneira mais fácil que tem para vir para cá para o Canadá, mais rápida, de menor custo. Mas não quer dizer que seja única. Se você não tem uma dessas nacionalidades, fica de olho nos próximos vídeos. A gente vai postar um vídeo por semana, como eu já disse, e você vai se encaixar em alguma dessas condições para poder vir para cá. Certo, então o primeiro requisito é você ser cidadão de um desses 35 países que eu acabei de falar. Então, por exemplo, no Brasil tem bastante cidadãos italianos, portugueses, espanhóis, alemãos, vocês vão poder participar desse programa. Então, no geral, todos esses países têm regras muito parecidas. Alguns têm algumas diferenças. Na maioria deles, você vai ter que aplicar de 18 a 35 anos, mas alguns deles você vai ter que aplicar de 18 a 30, por exemplo. Alguns países você vai ter que aplicar por 2 vezes num período de 1 ano, ou seja, no total de 2 anos. Mas, na maioria deles, você vai aplicar por uma vez só, num período de 2 anos. Então, no caso de um cidadão português, que é o meu caso, eu aplico por uma vez só, eu só posso participar do programa uma vez, e quando eu aplico é por um período de 2 anos. A idade para Portugal é de 18 a 35 anos para você poder aplicar para esse programa. Uma coisa importante a se lembrar é que, mesmo sendo um visto que tem uma validade de 2 anos, se por acaso o seu passaporte tiver uma validade menor, eles vão te dar um visto com uma validade menor. Então, essa é uma outra condição que você tem que ter uma validade maior do que o tempo previsto no visto. Além disso, você tem que cumprir outros requisitos. Por exemplo, você tem que demonstrar quando entra no país um valor de 2.500 dólares canadenses. Isso porque o Working Holiday Visa ele é um visto que você vai para o Canadá para trabalhar e passear. Essa é a essência do programa. Você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro para poder viajar dentro do Canadá, conhecer o país, aprender a língua inglesa, aprender a língua francesa. Essa é a essência do programa. Mas para você chegar lá, você vai precisar de um dinheiro para não ficar na mão, não ficar na rua. Então eles pedem para que você comprove 2.500 dólares, pelo menos, assim que você entrar no Canadá. Disso, você também tem que demonstrar, assim que você chega no Canadá, que você tem dinheiro para comprar sua passagem de volta. Ou você já tem ela comprada, ou você tem que demonstrar o dinheiro que você tem disponível para comprar essa passagem de volta. Isso além dos 2.500 dólares canadenses. Você vai precisar também demonstrar que você tem um seguro de saúde por toda a validade do seu visto. Então, no meu caso, o visto era de 2 anos, eu tive que contratar um seguro de saúde de 2 anos, porque se eu tivesse um seguro de saúde de menor tempo, eles iam me dar um visto de menor tempo. E um outro requisito eu não posso ser inadmissível no Canadá. Ou seja, se por algum motivo eu já fui expulso do Canadá, se por algum motivo eu cometi um crime no Canadá, eu me torno inadmissível e eu não posso participar desse programa. Um requisito especial que ele não está na lista dos requisitos oficiais do site, mas quando você aplicar ele vai te pedir, é o exame médico de saúde. Isso porque, se por acaso você morou ou viajou para qualquer país da América Latina ou Ásia, você vai ter que demonstrar que você não tem nenhuma condição de saúde que vai trazer um custo para o Canadá, porque aqui a saúde é pública, é como se fosse um SUS do Brasil. É muito diferente dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você vai para o médico, você vai gastar uma fortuna com a saúde. Aqui não, o Canadá cobre a sua saúde. Então você vai ter que demonstrar através de exames médicos que você não tem nenhuma condição incapacitante ou que vai causar um prejuízo para o Canadá assim que você chegar.
Então, esse é um requisito implícito que está nas entrelinhas do site quando você observar na descrição. Mas um ponto negativo desse visto é que ele não se estende para minha esposa e para os meus filhos. Então está lá nos requisitos, não pode estar acompanhado de dependentes. Isso porque, se eles quiserem vir para cá para morar aqui comigo, eles vão ter que aplicar após a minha chegada. Eu não posso aplicar junto com eles, são vistos separados. Então eu já deixo a dica para vocês que o próximo vídeo vai ser a minha esposa que vai fazer sobre o Spouse ou Open Work Permit, que é o visto especificamente para quem é marido ou esposa de quem está trabalhando no Canadá. E esse é o jeito que o Canadá permite com que familiares de quem esteja aqui no Working Holiday Visa, nesse visto que eu estou aplicando, com que esses familiares possam vir para cá para visitar e estar junto comigo. Então, fica de olho nos próximos vídeos, que semana que vem minha esposa vai explicar para vocês como que ela está vindo para cá. E então, por fim, cumprido todos esses requisitos, você vai ter que pagar uma taxa para poder participar desse programa. A taxa do Working Holiday Visa com visto de trabalho, biometria, vai dar em torno de $350 canadenses. E além disso, você vai ter que fazer o exame médico, que vai variar de acordo com o lugar que você vai fazer. Por exemplo, que eu saiba, tem São Paulo, Recife, Brasília, Curitiba. E isso varia entre 600 a 900 reais por pessoa. Então você vai ter que adicionar isso à sua conta também. Então acaba não sendo um visto muito caro, é uma das opções mais baratas para você poder vir para cá. Mas ela tem esse porém de que os dependentes, os familiares não podem acompanhar. Mas então, o que você achou? Teve alguma dúvida? Surgiu alguma curiosidade que você queira saber sobre esse visto que eu apliquei? Escreva ali nos comentários, deixa seu comentário ali abaixo, que eu vou responder diretamente você a sua dúvida. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus familiares, os seus amigos, porque assim você vai estar ajudando o nosso canal e você vai estar dando informação valiosa também para seus familiares e amigos. Até a próxima!